Eles se alimentam dessa energia Infelizmente, sim. e de outras ruins que nós não vamos falar aqui. Nada ou tudo nessa criação rouba alguma coisa, se alimenta de alguma coisa. Nós humanos Sim. somos necrófagos, a gente se alimenta de cadáveres. Só que Claro. a gente criou toda uma regra, gourmet. A gente frita, né? Bota no óleo. E a gente, Açougues gourmet. e a gente acha normal, e nos achamos elegantes e bons. Agora, será que se a gente fosse perguntar às vacas... Elas gostam disso. Então, assim, é o mesmo problema da gente em relação a outras figuras que se utilizam Sim. da nossa ignorância, do fato de estarmos isolados, mas, enfim, a reintegração cósmica vai iniciar uma nova etapa. Os seres humanos vão ter que se tornar adultos, vão ter que compreender, ao invés de crer. A crença, somente a crença nos tem apequenado. Por isso que Kardec, na revelação espiritual, disse, antes de crer, vírgula, é necessário compreender. Porque nem toda crença eleva o ser humano. Tem uma frase que você falou lá em Portugal, vou tentar lembrar. Você falou assim, a crença é confortante. A sabedoria... Crer é um conforto. Crer... Pensar é um esforço. Isso não é meu não, isso é de filósofos, eu apenas repeti. Então como é que é? Crer é um conforto, pensar é um esforço. E nós humanos não somos dados a esforços porque a gente gosta da zona do conforto da crença. Uhum. Quando alguém diz, você é bonito, aí você respira, gosta do que escuta e seu cérebro enche o seu corpo de hormônios de prazer porque você escutou algo que você gosta. Se isso é verdade ou não é uma outra história. Pode ser até que alguém tenha dito isso a você para curtir com sua cara. Você é feio pra paca. Mas se alguém diz que você é bonito, isso faz com que você se sinta bem, porque se você acreditar naquilo. Então a zona de conforto do ser humano, olha que coisa maluca, permite que o ser humano sinta sensações de bem-estar que não o elevam e o impedem de progredir, porque ele abre mão da sua racionalidade, ele não vai se questionar, será que eu sou bonito mesmo? Ele prefere já assumir-se como tal para se sentir bem, porque aquilo faz bem. Mas se alguém disser, ei, você é feio, que é a crítica. Aí você já vai sentir outro tipo de hormônio, você não vai gostar, mas você não fica numa zona de conforto. Você vai, e aqui você produz proteínas, porque você pode produzir modificações no seu genoma para tentar administrar a questão de você, entre aspas, ser tido como feio por alguém. Mas a sensação de que estou na zona de conforto, então, crer é um conforto por isso, porque você não tem você não se esforça, você não enfrenta. Você não enfrenta, não confronta. Agora, pensar é um esforço. Por isso que buscar a verdade não é para todo mundo. A maioria da humanidade foi condicionada a acreditar, a ficar na zona de conforto de que Deus nos ama, que Ele cuida da gente, que Ele nos carrega no colo, que Ele está no leme, e assim caminha a humanidade. Mas, para onde estamos indo? Porque não cria muita esperança na população você falar que tá tudo meio aderível, um monte de guerra, um monte de gente querendo tomar a terra, ou vice-versa. É complicado. Porque se você for numa igreja e o padre lá vai lá e fala assim, tá uma batalha sinistra. Não, pera, desculpa te interromper, mas na igreja é exatamente assim que acontece. Ele fala, o juízo final, o apocalipse, a volta de Jesus, o julgamento final... Faça agora, e não sei o quê. É a introjeção do medo. Sim, mas aí ele fala que ele põe um medo para ele vender uma solução. Isso. Aí ele fala, se você se apegar à minha igreja, eu tenho a solução disso. Eu salvarei você. Não tem meio que solução, é uma guerra muito louca, que ninguém sabe quem está comandando, quem não tem, é um troço meio perdido assim, né? E ninguém iria falar isso. Tipo, a igreja pinta um problema para vender uma solução.
E no caso Sim. aqui, ninguém tem a solução, nem a NASA, nem a CIA, Sim, nem sim. Jesus. Parece que não tem solução para nada. Tem razão. Mas qualquer ser humano pode criar em si mesmo A solução. a solução, que é o seu progresso Isso nunca vai ser espiritual. vendido, né, pela igreja Não ou vai. os seus similares. Né? Infelizmente, até hoje não. Mas as novas gerações que estão vindo aí não vão mais, entre aspas, cair no engodo de transferir para seres do mundo imaginário da humanidade responsabilidades que são próprias à vida prática. Então, se nós somos preguiçosos e preferimos fazer do nosso mundo imaginário a nossa bengala psíquica, as novas gerações, para que o experimento humano possa ser salvo, elas estão vindo meio que críticas, assim, ainda que essas últimas gerações aí, a milenial e a Z, estejam com problemas, mas as próximas, as futuras, deverão vir de forma mais consistente, no sentido do senso crítico e da capacidade amorosa. Falando em crítica e capacidade, eu queria que você falasse um pouquinho sobre inferno, diabo. O que você pode falar sobre isso? Que isso é um tema muito Recorrente. explorado e pouco claro, assim. Muita gente coloca como um mal. O que você pode falar sobre o diabo, sobre o inferno? Em tese, o diabo não existe. Tá. E eu digo em tese porque, tecnicamente, não pode existir diabos se nós entendemos como isso sendo uma criação com um mínimo de algo de bom que possa existir. Se a gente tirar algo de bom, fica o nada, mas ainda assim não cabe um diabo. Tá? Qual o problema aqui? O evangelho de Bartolomeu, que é um chamado evangelho gnóstico, um daqueles que foi produzido por um grupo de Maria Madalena, mas foi destruído no século IV e só foi reencontrado em Nag Hammadi, de 1945. Esse evangelho, Bartolomeu diz, Jesus, conversando com o Jesus ressuscitado. Né? Jesus ressuscitado, que basicamente criou mais evangelhos do que quando estava na condição humana. Então, no evangelho de Bartolomeu, o Jesus ressuscitado, conversando com Bartolomeu, Bartolomeu diz ao Jesus ressuscitado, mestre, quando tu estavas na cruz antes da tua morte, eu confesso que fugi e fiquei escondido atrás de uma árvore e fiquei vendo você na cruz, mas teve uma hora que eu achei que você saiu da cruz. E eu esfreguei meus olhos e continuava a olhar para a cruz e não mais lhe via. Mas a partir de um certo momento, você apareceu de novo na cruz. Você foi para onde, mestre? Eu estou repetindo aqui o teor do evangelho de Bartolomeu, a forma narrativa do evangelho. Aí o Jesus ressuscitado diz, eu dei 500 passos para dentro da terra e fui ao Hades. Hades nunca foi inferno. Hades é, entre aspas, um gênio da mitologia grega, o que diz que é o Tártaro, o lugar onde certas figuras se encontram. Mas não é inferno. Só que na tradução para português vem inferno. Jesus disse, eu fui ao inferno e lá me encontrei com Belial e Hades, ou Hades, que é o irmão de Zeus, na mitologia grega. Aí a tradução para português é, e lá eu me encontrei com o diabo e com o inferno. Vejam o tipo de tradução. Então, assim, se nós formos atrás da Gênese, por trás da palavra diabo e inferno, nós vamos encontrar falhas terríveis na questão da própria etimologia e de como esses vocábulos surgiram, e a gente vai entender que foi de novo a igreja, as traduções mais recentes do catolicismo para a língua latina e da língua latina para as línguas atuais, que criaram esses conceitos, mas eles jamais existiram. O que existia é o conceito de Tártaro, de Hades ou Hades e blá, blá, blá. Inferno nunca. É coisa recente. Como o diabo também, na época em que os templários, no século XIV, foram perseguidos por rei Espanha e França, Filipe, e o Papa inventou que a cabeça de Baphomet, que os templários adoravam, era o diabo. O diabo surgiu a partir do século XV. Que é o bode, né? O Baphomet. Não é o bode? Não é um bode, era a cabeça sagrada do maior pensador por trás do culto da Cabala, que é Chokma,
que é a segunda Sefirá. São 10 Sefirás. Keter, Chokma é a grande cabeça, que na época em que isso foi assim organizado, quando você tinha poder de sabedoria, colocavam-se cornos, chifres na cabeça, para significar sabedoria. Só que hoje a gente pensa que diabo tem a ver com cara de bode, exatamente porque a igreja promove esse tipo de situação desde o século XV para poder ter um motivo para culpar os templários, que cultivavam a cabeça de Bafomé. Mas isso era uma homenagem à sabedoria que era Chokma, e que dele, um outro avatar chamado Hokma, que é o tal Sofia que eu falei, que significa personificação da sabedoria. E Chokma era maior do que Sofia, então era mais ainda sábio. E Chokma corresponde ao Vishnu da mitologia ariana hindu. Então, a Igreja Católica, irresponsável, criminalmente falando, foi quem, entre aspas, infectou o pensamento humano desde os séculos XIV e XV, e nós hoje que vivemos século XX e XXI, sofremos os efeitos disso e ainda não fomos devidamente orientados, esclarecidos em relação a esse assunto. Aí pensamos que existe. A má tradução, né, dos livros, da Bíblia, pode ter sido uma causa disso. Seguramente. Né? Porque eu não sei qual foi a primeira língua, foi aramaico, se não me engano, não sei. Hebraico. A Bíblia que nós entendemos, ela tem o contexto hebraico, aramaico. Aí no século II a.C., quando Alexandre criou, entre aspas, o helenismo como sendo a expressão da cultura grega, e os judeus foram libertados por Ciro, rei da Pérsia, e foram, entre aspas, na época de Alexandre, morar em Alexandria, eles então resolveram traduzir para a língua do Império de Alexandre, que era grega, todas as traduções que antes estavam produzidas em hebraico e aramaico. Então surgiu a Septuaginta, que é a versão dos 47 livros da Antiguidade Judaica, escrita em hebraico, para o grego. Só que isso foi 2 séculos antes de Jesus. Só que 4 séculos depois de Jesus, ou seja, com 6 séculos de diferença, o cristianismo foi transformado em catolicismo, e tudo isso precisava agora ser traduzido para o latim, que era a linguagem oficial do Império Romano, que sempre perseguiu o cristianismo, mas agora transformou o cristianismo no catolicismo apostólico romano. Então, tudo isso que era em hebraico, aramaico, grego, foi traduzido para o latim, e com certas adaptações. Bem horrorosas. Horrorosas, que o Império Romano, que antes julgava Jesus um bandido, agora tinha que torná-lo o herói, já que agora era o Deus, não é mais nem o herói. Os romanos elevaram Jesus à condição de igual a Deus, com o mito da Santíssima Trindade que eles criaram. Aí, as traduções, como você bem disse, se ferraram aí. Tem religiões que só deixam na língua original, né? Até para não ter eu não sei qual. O jainismo deixa na original, o budismo, o próprio hinduísmo, nas suas muitas vertentes, para evitar esse tipo. Quem quiser que aprenda, né? Quem quiser que se vire para aprender. Já que a gente está falando de Jesus, como compreender, então, com clareza este elemento histórico, né? Porque, assim, seria a fusão de 2 entidades. Então, uma entidade humana, que seria Jesus, né? Um ser humano, Jesus, e a consciência crística, que muitos falam numa consciência cósmica. Então, seria essa fusão que gerou aí este ícone religioso clássico da humanidade. Eu queria que você explicasse para nós, então, exatamente o que é isso. É uma confusão que começou absolutamente de forma muito clara de ser verificada historicamente falando, ao longo dos 3 primeiros séculos do cristianismo. Quando diversas correntes surgiram no cristianismo primitivo, quando este ainda era perseguido pelo Império Romano. Vamos só entender. Jesus foi um homem que viveu na Judéia, viveu na Palestina, e que, através da linguagem do aramaico, produziu uma série de informações que foram depois anotadas na língua grega e na língua latina. Então, imagine a gente aqui estar conversando e essa conversa ser produzida lá no Japão, em japonês, por alguém que interpretou o que a gente falou aqui. É mais ou menos o que houve com Jesus. Só que,
Decorridos esses séculos, na época em que Constantino, imperador romano, meio que convencido pela sua mãe Helena, que diz: filho, a maioria dos romanos são cristãos, então não adianta você perseguir os cristãos. Que tal você se tornar cristão? E então, entre aspas, você vai ter apoio do todo o Império Romano, porque o Império Romano quase todo é cristão, ainda que você não goste. Então, Constantino se tornou cristão, e a partir daqui ele convocou, junto com outras figuras, o Concílio de Nicéia, em 325. E lá foi que começou essa confusão toda sobre as naturezas de Cristo, o que é que faz e o que é que não faz. Quando Ário, o bispo mais famoso, porque até então não existia o Papa, não existia a Igreja de Roma mandando nas demais. Todas as igrejas eram iguais. E Ário era bispo de uma dessas igrejas que foi para o Concílio de Nicéia, e Ário lá apresentou a tese dele, de que Jesus era só um ser humano que, a partir de um certo ponto da sua vida, foi envolvido por algo divino e tornou-se divino. Mas era um ser humano. Mas o que é que foi decidido no Concílio de Nicéia? Que Ário estava errado, que Jesus era igual a Deus. Foi quando surgiu o mito da Santíssima Trindade. Então, a partir daqui, como o Império Romano precisava transformar Jesus, ao invés de um bandido crucificado, num herói igual a Deus, surgiram os arianistas e os trinitaristas, que eram os defensores da Santíssima Trindade. Isso no século IV. E os trinitaristas diziam que nunca houve um Jesus humano, que aquele ser humano já era Deus feito homem, e ainda criar a figura do Espírito Santo. Nesse Concílio de Nicéia, a oração Ave Maria, cheia de Ave Maria, mãe de Jesus, passou a ser mãe de Deus. Santa Maria, mãe de Jesus, ficou Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, porque Jesus foi igualado a Deus. Para complicar tudo, depois que surgiram arianistas e trinitaristas, os nestorianos começaram a dizer que Jesus era um médium. Aí, mais 4 outras vertentes surgiram, cada uma dizendo que Jesus era isso ou aquilo. O que os arianistas falavam? Jesus era só um ser humano. Que recebeu incorporou uma consciência divina ali. Alguns diziam que na hora do batismo de João, que João Batista batizou Jesus, ele teria recebido o influxo do Espírito Santo. Só que o Espírito Santo é a invenção dos trinitaristas. Dos trinitaristas. Então, assim, é tudo misturado. Mas, na minha perspectiva, e pelo que eu percebo dos espíritos, né, Jesus era só um ser humano, que foi produzido a partir de um genoma não humano, inseminado numa criança de 15 anos, que foi Maria. Maria foi escolhida por Deus. Imagina uma criança de 15 anos se ver grávida sem ter transado com ninguém. E não podia contar aos pais, contou ao noivo, e o noivo casou com ela para salvar a vida dela, porque senão ela seria apedrejada. Só depois é que percebeu que, de fato, ela não estava mentindo, porque alguém inseminou algo nela. Só que nessa época não existia inseminação artificial, hoje existe, mas é o que foi feito lá atrás, por seres de fora. Então, o ser humano, Jesus, nasceu com um genoma desse tal Rockman, que o obrigava a ser o Messias profetizado em todas as Escrituras. O Messias super poderoso, com superpoderes, que iria reunir todos os humanos sob uma mesma bandeira e levá-los de volta para Javé, porque Javé havia perdido o controle sobre os humanos desde o episódio de Adão e Eva. Então, Jesus tinha nele o genoma com as ordens que ele deveria cumprir como um super Messias, mas também tinha o genoma da mãe dele. E qual era o genoma de Maria? Maria, segundo as tradições, e você percebe isso no Evangelho de Lucas com muita facilidade, Maria era descendente da 12ª tribo dos filhos de Jacó, ou seja, da tribo de Benjamim. A tribo de Benjamim foi uma das 10 tribos do reino de Israel, já que as 12 tribos se separaram em 2 reinos em 922 a.C., quando Roboão
filho de Salomão, foi assumir o reinado sobre as 12 tribos, houve um cisma. 10 tribos do norte formaram o reino de Israel e 2 tribos do sul, o reino de Judá. Esse reino de Israel, em 722 a.C., foi dominado pelo Império Assírio. Então, foi levado para vários lugares. E essa 12ª tribo foi levada para a Europa, para a Gália. Gália é o quê? A Gália francesa. Então, os descendentes de Maria foram, entre aspas, se miscigenaram com europeus lá na Gália Francesa e depois desceram para o Oriente Médio e fundaram a Galileia em homenagem à Gália Francesa. Galileia quer dizer o quê? Pequena Gália. E Maria nasceu aqui. Por isso que Maria não tinha os traços das demais tribos ou das demais mulheres judias. Ela era meio europeizada, meio europeia, porque o sangue da 12ª tribo tinha miscigenado com gauleses. E no sangue gaulês, por trás disso, há a história dos filhos de Edim, na Irlanda, os filhos de Erim, na Irlanda, os filhos de Edim, ou Odin, nórdica, e também os helênicos, que vieram de Heleno, neto de Pandora, que teria, entre aspas, sido alguém que modificou o seu genoma para fugir ao controle dos deuses e ter o quê? A liberdade. Então, sob essa perspectiva, Maria, mãe de Jesus, tinha no seu genoma essa interferência de uma nova sequência genética que movia o psiquismo humano a ser livre. E o homem Jesus foi produto do genoma extraterrestre que mandava ele obedecer a Javé e ser o Messias violento, e uma outra parte do genoma que era da mãe, que fazia dele um alguém com um certo senso livre. E qual foi o drama de Jesus? Quando ele lia as Escrituras, ele via tudo que o Messias deveria fazer, que foi profetizado durante mais de 2000 anos pelos profetas, e ele dizia, eu sei que esse aqui sou eu, mas eu não vou conseguir fazer isso. E ele não conseguiu. Na quinta-feira, antes da crucificação, ele disse, Pai, Javé, me livra-me desse cálice. Eu não consegui fazer essa sua velha aliança com os humanos de submetê-los e levá-los à força para o seu comando. Eu criei, Javé, uma nova aliança em que eu vou convencer os humanos a irem por amor. Javé disse, não, isso não presta não, eu quero a velha aliança. Você me desobedeceu. Você tem que ser punido, você vai ser crucificado. Jesus tinha poderes pessoais para fugir à crucificação. Aí ele não usou esses poderes, suou sangue em pleno desespero, porque ele viu o que é que ele ia ter que sofrer no dia seguinte, e disse, eu não vim a esse mundo cumprir com as minhas conveniências, mas sim com a vontade desse ser. Eu vou me deixar crucificar, porque eu sei que eu estou desobedecendo a ele. Se essa interpretação for verdadeira, e é o que na espiritualidade todo mundo sabe, aqui embaixo ninguém sabe, 2000 anos, e ninguém sabe disso. Se vocês me permitem, recentemente a gente produziu um curso sobre os mistérios da vida de Jesus, são 4 aulas, em que a gente explica tudo isso, tentando, entre aspas, pela primeira vez, inocular na cultura humana uma semente de reflexão sobre o porquê de Jesus ter sido crucificado. Por quê? Por que ele foi crucificado? O que é que a teologia diz? Porque Deus é maravilhoso e amou tanto a humanidade que mandou o seu Filho dileto vir aqui sofrer para que com seu sangue os pecados humanos fossem apagados. E nós, humanos, os cristãos, há 2000 anos que aceitamos esse tipo de explicação teológica, e a pergunta é, como é que um Deus maravilhoso faria isso? 2, por que um Deus maravilhoso precisa do sangue humano ou do sangue de um justo, do sangue de um ser humano para pagar pecado? Que história é essa? Mas assim, a teologia, com toda boa vontade, procurando com alguma lógica fornecer uma explicação, mas isso é um disparate total. Mas é nisso que nós acreditamos.
como é que um ser maravilhoso obrigaria um ser maravilhoso como Jesus? Então, assim, é uma história muito mal explicada e durante 2000 anos a igreja acobertou esse aspecto. Aí você pode perguntar, mas quem diabos é você para estar falando isso? Esse é o meu problema pessoal. Eu sou alguém extremamente pequeno, cheio de defeitos, mas desde o ano 1986 sou perseguido por esses seres para escrever esses livros, fazer essas palestras esclarecendo isso que eles chamam de revelação cósmica. A revelação cósmica não tem uma verdadezinha a apresentar, não tem nenhuma certeza a apresentar. Questiona todas as certezas do passado, porque todas elas precisam ser questionadas, porque gerações humanas futuras não vão embarcar nesse tipo de crença. Já se perguntou quais segredos o universo guarda para você em 2026? Descubra tudo com o e-book completo que revela as previsões mais precisas do ano. Com mais de 18 capítulos, inclui previsões detalhadas, rituais práticos e orientação mensal. Aprenda a tomar decisões certas, aproveitar oportunidades e alinhar-se às energias de 2026. 2026 é um ano universal 1, marcado por novos começos, liderança e inovação. Com este guia, você será protagonista do seu destino e viverá 2026 ao máximo. Não perca mais tempo. Clique no link na descrição e adquira o e-book imediatamente.